Olá, pessoa! Oi, nós aqui outra vez no Voz em Cena, parafraseando os grandes demônios da garoa, porque o assunto hoje do nosso programa é música. E o convidado você conhece depois da vinheta. Roda aí. E depois de uma aventura musical, nada melhor do que continuar o programa falando de música. Eu vou falar com uma pessoa que exala música, que inspira a música e que vive a música. O meu amigo João Carlos de Luca. Seja bem-vindo no Voz em Cena, João. Carlos Cunha, querido amigo, obrigado. Foi uma honra, um prazer estar aqui nesse projeto, nesse seu programa. Fico muito contente mesmo pelo convite. E você tem toda a minha admiração, adoro você, tudo que você faz, né, nessa parte de comunicação, e que é uma área muito importante para todos nós, né? Então, muito obrigado pelo convite. Obrigado, e eu já começo o programa sem graça, viu, gente? Você viu só? É só a pessoa começar a elogiar, eu fico sem graça. Você merece. João, em que momento você percebeu que a música já fazia parte da sua vida? A música vem da minha casa, minha mãe, acredito que vem ali principalmente da minha mãe, que toca acordeon. Agora ela parou, mas até hoje, até recentemente ela tocava, a gente chegou a tocar juntos. E minha mãe chegou a estudar música mesmo, leitura, naquela época dos anos, final dos anos 50, anos 60, tinha muito aqueles conjuntos de acordeon, né? Isso era comum no Brasil. Os regionais, né? Eles eram grupos grandes, né, de várias idades, e em Jundiaí existiu, né, um grupo importante, e ela fez parte desse grupo desde de criança. Então ela teve uma vivência com música bem legal, chegou a tocar piano também e tal. Então quando a gente era criança, eu e meu irmão, ela incentivou essa parte de música. E eu sempre tive uma atenção para sons, né? Eu moro hoje nas Zacarias de Góes, que eu morava nessa época que eu era criança também. E eu me lembro de estar dormindo, assim, de madrugada, acordar de madrugada e ouvir o sino das igrejas, né, dentro da catedral, como ali da Praça da Bandeira, os sons da noite, né, porque a noite tem sons específicos, assim. Então, eu sempre fui muito ligado com essa coisa de som. E, então, desde muito jovem, a música foi me chamando, né. A gente tinha um órgão em casa, eu me lembro que a minha mãe comprou, a gente tinha uns 4, 5, eu tinha uns 6 anos. E aí, quando eu tinha uns 10 anos, eu voltei a brincar nesse órgão que ficou lá, meio de escanteio ali na sala, e eu comecei a tirar música de ouvido. Eu comecei a buscar sozinho, sem estudar propriamente, mas achava as melodias. E eu me lembro de um momento e eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu devia ter uns 9, 10 anos, e estava passando na TV a Elise e o Tom cantando Águas de Março, que é aquela gravação icônica, né, que eles cantam conversando, se divertindo ali, dando risada. E eu me lembro de ter ido para o teclado ali do órgão, tocar, achar essa melodia do Águas de Março, que é uma melodia simples. A harmonia não é simples, mas a melodia é meio simples. E aí, então eu acho que desde ali começou uma busca, né? Por se aperfeiçoar, por entender como coordenar isso para poder virar alguma coisa em relação à música, né? Enfim, então acho que vem já vem desde cedo mesmo, né? Essa vontade, esse desejo, né? E o seu apego, o seu approach sempre foi mais pela MPB ou você foi procurando buscar outros ritmos, outras vertentes? Então, esses artistas, aí assim, eu também penso que eu comecei a estudar, primeiro contato que eu tive assim mais formal foi com o Everton Pernambuco, que até hoje dá aula. Hoje o Everton está ali perto da Caixa Econômica Federal, ali perto da 9 de julho. Da 9 de julho, está com a escola até hoje. Eu comecei com o Everton nessa época, uns 10, 11 anos eu tinha, e comecei a estudar. E aí o repertório veio muito também do que o Everton gosta até hoje, né? Que tem música um pouco do pop americano, da música americana, do jazz, e também
da música brasileira, mas eu penso que quando eu comecei a fazer os acordes, né, que eu comecei a entender essa coisa da harmonia, de você ter som bonito, né, esse som que preenche, né, eu penso que a bossa nova e a música brasileira, quando você fala de Chico Buarque, de Tom Jobim, quando você fala de João Bosco, quando Caetano, Gil, não é uma música que você faz. A música é muito ampla, você pode fazer de maneiras muito diversas, né? E priorizando algumas questões, às vezes mais ritmicamente. Então você tem música que às vezes ela não tem tanta riqueza harmônica, mas ela tem uma riqueza rítmica. A outra é mais melódica, a outra é um pouco... Então ela vai combinando essas questões aí, que é a estética, né, da arte ali. Eu sempre me interessei mais por música que tinha harmonia, que tinha esses sons, né? Então hoje eu sei explicar isso tecnicamente, que quando você tem acordes mais cheios, você tem as extensões dos acordes, as nonas, as décimas, 11ª, 13ª, que são as extensões dos acordes e tal. Então esse som preenchido, ele sempre me chamou mais. E isso é uma característica mais da música brasileira, desses compositores, né? Do Jobim, do Chico, do Djavan, do próprio Caetano, enfim, João Bosco eu gosto muito, mas que é um som que te leva para alguns lugares e você vai ouvindo aquelas notas, aquela melodia, aquilo vai te fazendo para mim um sentido. Então foi sempre por ali que eu fui caminhando, né? A música americana, você vai ter isso também no próprio jazz e também em compositores pop, como você tem também alguns trabalhos com, vamos supor, Elton John, que tem algumas coisas bem interessantes também, embora seja a música pop que trabalha isso de uma outra forma. Então eu fui indo muito por esse caminho, né? Então eu não que as outras coisas, os outros gêneros, eu não gosto e tal. Tem coisa que eu gosto, mas que eu não gosto de tocar, por exemplo, que eu não gosto de ouvir, mas que eu reconheço o sentido dentro de uma cultura. Por exemplo, eu sempre falo isso, por exemplo, Legião Urbana não é um grupo e é um trabalho que mudou, faz parte da história da nossa música, de uma época, trouxe uma mensagem, né? Renato Russo e tal, mas não é uma coisa que eu gosto de tocar ou que eu gosto de escutar, entendeu? Mas, então tem muito disso também, né? Às vezes você gosta de uma coisa, você reconhece aquilo dentro da cultura, com a importância, mas você não tem muito o interesse aí para você se aproximar daquilo de alguma forma, né? Eu sempre me identifiquei mais com a música brasileira nesses compositores, né? Que vem um pouco desse cancioneiro brasileiro, né? Que vem do Noel Rosa, então vai passando pelo Chico Buarque, pelo Tom Jobim, que eu penso que essa canção é muito bem feita, muito bem, a melodia e a harmonia elaborada e assim faz um sentido. Eu sempre gosto de dar esse exemplo quando eu falo disso, que, por exemplo, quando você vai assistir musical da Disney, por exemplo, que é bonito, você vai lá e vê aquele show e tal, mas se você a música, aquilo que é cantado, às vezes se apresenta de uma forma muito... Vou dar um exemplo, tá? Vamos lá. Hoje estou aqui com o Carlos Cunha, ele está me entrevistando, olha o copo, então tudo vai vindo, mas aquela melodia não tem um sentido exatamente combinado, parece que não está entrando direito na melodia, entendeu? É um texto cantado. É um texto cantado, exato. Agora, quando você tem, por exemplo, uma música que fala assim... Vou voltar, sei que ainda vou voltar, pararirara, que é o Sabiá do Tom Jobim, por exemplo. Se você for analisar essa melodia, os movimentos da melodia têm a ver com a letra, com o sentido poético da letra. Beatriz também que fala, né? Que ele fala... me leva, Beatriz...
Me ensina a não andar com os pés no chão. O chão é a nota mais grave da música. Então, o que eu quero, isso você vai encontrar já em Noel Rosa, você vai encontrar no Chico, você vai encontrar no Tom Jobim, você vai encontrar em outros, no próprio João Bosco, no Gil, Caetano. Estou dando alguns exemplos desses clássicos, mas você tem outros compositores que eu não vou lembrar agora. Mas, então, assim, é tão rico isso, né? Não é e a nossa canção, a nossa música, ela é vista no mundo inteiro como algo... Por exemplo, Ivan Lins é um dos caras mais gravados, Milton, no exterior, nos grandes músicos de jazz, instrumentistas, em âmbito mundial, reverenciam né, esses nossos compositores por conta de ser essa música rica que é, não é por qual motivo, né? Você vai para o Japão, Europa, Estados Unidos, em vários núcleos onde a música ali, você tem gente consagrada, tem uma reverência pela nossa música, né? O Milton ele é reverenciado, né? Não só, estou falando assim, todos eles, né? O Tom, o Milton, o Ivan Lins. Então assim, a gente já teve muita prova. Tem gente nova. Aconteceu agora nova, né? Não é tão novo, mas assim, enfim, o Hamilton de Holanda. Se você assiste o Grammy todo ano, o Brasil está lá, né? E não é por uma questão de qualidade, de competência, né? Dos músicos que a gente tem. Então, assim, e parte disso, eu acho que, então, essa riqueza de harmonia, de melodia. Falando da canção, acho que a nossa canção é muito peculiar, ela é muito especial nesse sentido, entendeu? De ser rica. A canção francesa, a canção italiana, a canção americana também tem muito disso, né? Você tem a Cole Porter fazendo coisas super legais e tem muita gente, não é que é só aqui, não é isso. Você tem, mas ela faz parte, né, de um cenário que eu acho bem especial, a canção brasileira desses caras, né? Então, se for analisar, é que às vezes a gente, quando você eu vivo música há muitos anos, então você vai se especializando. Agora, às vezes quando a gente está em outras áreas, a gente não se atenta a isso, né? Mas os nossos artistas assim realmente são dessa leva principalmente, né? Aí você fala da Elis, por exemplo, como intérprete, a Elis como cantora, é algo sensacional. Você vai ver a história, você vai ver a repercussão de quando ela aparece, da carreira, de pontos da carreira que atrai olhares de gente, né, consagrada de outros países, enfim. Então, tem muitos artistas nossos que estão entre os melhores do mundo, né? Isso a gente não precisaria nem falar hoje, né? Se a gente tivesse uma cultura que mostrasse isso para a gente, né? Assim, de uma forma geral. Quando você fala em cultura, é um assunto para a gente debater no próximo bloco, que eu achei muito interessante. Você também está aí acompanhando direto do seu sofá ou até na tela do seu celular, acompanhando essa fluência verbal aqui do nosso convidado. Meu Deus. Com certeza está com muita curiosidade para saber o que vem pela frente aqui no nosso programa. Então, no segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre cultura musical, porque conversar com o João realmente é uma aula. Aí eu vou falar também do lado professor que ele tem. Vamos lá. Voz em Cena, de volta aqui com João Carlos de Luca, e a gente vai falar um pouquinho sobre cultura musical. Mas falando em cultura, você também trabalhou na Rede Cultura, não é, João? Sim, eu tive esse privilégio, né, e como você estava falando, né, você falou da MPB e tal, tudo foi me levando, parece que, é engraçado isso, né, parece que às vezes quando a gente... Algumas coisas que aconteceram para mim, parecem que
que estavam meio amarradas, sabe? Assim, eu sou um cara bem cético em relação às questões, assim, não sou uma pessoa religiosa e tal, mas eu acredito nesse desconhecido das coisas, né? Então, por exemplo, eu tinha te dito, né? Comecei a estudar com o Everton e esse repertório e essa música que me pegava e esses compositores brasileiros e tal. Daí fui fazer rádio e TV. E aí, quando fui fazer rádio, TV, comunicação, estudei na FAP, logo eu fui fazer um estágio na TV Cultura em São Paulo, na Fundação Padre Anchieta. E eu caio, e aí por uma coincidência mesmo, porque você não escolhia o que você ia fazer ali. E eu fui para a Rádio Cultura, trabalhar com o Alexandre Tondela e o Vilmar Bittencourt, que tinha um programa chamado Toda Música, que é um programa que entrevistava todos esses caras. Lá eu conheci Gal Costa, Tamara Assunção, produzindo e ajudando a produzir essas entrevistas, né? O próprio João Bosco, enfim, Fagner, todos esses caras, né? Bom, pra você ter uma ideia, eu conheci nessa época o Baden Powell, que ainda estava vivo, gravando. Então, assim, eu comecei... Era um sonho, né? Imagina eu com 19 anos, 18 anos, estar no meio dessas pessoas, né? Então, eu já fui na rádio para um programa. Daí, de repente, eu vou para a TV, como estagiário ainda, e trabalhar com o Fernando Faro. O Fernando Faro era o cara que produziu Elis, produziu aqueles... Lembra da Arca de Noé que teve na TV Globo? Ele tinha tido o MPB especial, que depois virou o programa Ensaio na TV, que era aquele programa icônico que você tem o entrevistado, só aparece o entrevistado, né? naquele plano fechado. Que tal. Costumava chamar de feijoada, né? Porque às vezes aparecia só o olho, só o nariz, só a boca. E fui trabalhar com ele então, assim, daí, de novo, gravações, assim, com o Lulu Santos, o último programa que eu participei foi da Cássia Eller, ela morreu meses depois. Então, de repente, eu estava nesse meio, trabalhando ali, vivenciando isso. Então, tudo foi me puxando para esse caminho, né? Enfim, aí... Dali, eu acho que foi me dando critérios e visões assim para entender um pouco o meio, como as coisas aconteciam e tal. E dali depois eu saí da TV, da TV Cultura, daí eu decidi ir para a música mesmo, porque até então eu estava já tocando, eu tocava na noite e tal, mas eu estava produção, rádio, TV e tal, fiz o estágio lá. Daí eu fui fazer a Unicamp, daí eu fiz música mesmo na Unicamp e depois eu fiquei focado na música, né? Tive lá o Dodecafônico aqui em Jundiaí, que ficou 10 anos ali em frente ao Bolão, que eu trouxe assim, muita gente legal também que tocou ali nesse espaço, né? A Leia Freire, que é uma música instrumental, um grande nome, o Vento e Madeira, que é o grupo dela, que tem o Teco Cardoso, que tem o Thiago Costa, o Edu Ribeiro, né? Depois trouxe o Fábio Torres, que ganhou o Grammy lá com o Trio Corrente, enfim, junto com o Edu Ribeiro também, o Filó Machado, o Benjamin Taube, que acabaram vindo, o Nenê, baterista, que também tocou com Elis, enfim, tem uma grande história dentro da música. Aí eu trazia esses grupos da cidade também. Era um espaço de 30 lugares que a música era a prioridade, né? Também tinha isso. E então, que aprendi muito com o Faro isso também, né? Porque o Faro, quando ele fazia o ensaio, ele dizia isso, falava, o ensaio, né? Eu penso que o palco, aquele momento, tem que ser do artista. Exato. Né? O palco, ele é do artista e para a música. Lembro muito sempre disso, que ele falava assim, não tem que ficar ninguém passando no palco levando água. Ele falou, a gente joga bola 2 horas, ninguém leva água, por que você tem que ficar... Deixa o artista no palco, não tem que ficar passando lá para tirar foto, para fazer...
E eu lembro muito dessa fala dele, né? E querendo dizer o quê? Que às vezes aquele artista executando a música dele ali, aquilo tem que ser a prioridade daquele momento, né? Exato. E às vezes você tem estéticas no show business, né? Que você vai ter a música em último plano naquele show, por exemplo. Você assistir um show, você está lá vendo, aí você tem lá os efeitos, a luz, não sei o que explode, o outro vira pirueta e tal, e cadê a música, né? São visões, né? São estéticas, mas então eu trabalhei sempre muito com essas pessoas e acredito até hoje muito nisso, que a gente tem que buscar a arte ali, né? No caso, falando da música, cadê essa música? Cadê o que esse artista está propondo ali, né? A sua obra ali, seu interior, o que ele está expondo nesse sentido, né? Então, isso foi me moldando para esse gosto, vamos dizer assim, né? E eu fui sempre indo por essa linha, né? Essa coisa mais, vamos dizer, mais essencial, né? Da arte, né? E aí é sempre esse conflito de você tem a música ou a arte que é um entretenimento, né? Que às vezes eu acho sempre um equilíbrio entre uma arte mais, na minha cabeça eu fico pensando assim, uma arte mais pura e o entretenimento, né? Que é o que chama o grande público, né? Essa questão que a gente ia tratar exatamente nesse bloco, dessa questão da cultura e do estilo. Como que você vê isso, João? Eu penso que é bom ter um equilíbrio, né? Eu gosto, por exemplo, do Lulu Santos. É um cara que eu acho bem equilibrado nesse sentido, se você for olhar a carreira dele. É um cara tido como um artista pop. Como é que você pode dizer que a arte dele é uma arte bacana, de qualidade? As músicas são muito boas, harmonicamente, melodicamente. O Lulu, quando ele canta, ele faz um show, todo mundo conhece as músicas, é incrível. É só sucesso. Você fala, como o cara faz, né? Então, é um artista, eu diria que, comparando um pouquinho o Djavan, que é um pouco mais, talvez, está mais dentro de uma música mais de arte, vamos dizer assim, talvez, mas também é um cara que fez coisas que atingiu o grande público e que você pode ter ali de uma qualidade artística, né? Então, eu acho que esse equilíbrio é interessante, né? É claro que você vai ter os caras, os instrumentistas, ou uma coisa mais, até na canção também, que às vezes não consegue laçar o grande público, né? Que é uma coisa talvez muito difícil de você assimilar e tal. Não sei, às vezes eu gosto porque eu sou músico e às vezes isso daí nutre a gente. Mas eu entendo que, de uma forma geral, a gente teria que ter um pouco esse equilíbrio, né? Eu acho que hoje existe... Primeiro que eu acho assim, hoje são as curtidas, né? Antigamente a gente tinha o Ibope e o sucesso, né? A pessoa está fazendo sucesso. Eu acho que isso, para mim, não diz nada no sentido de... Tem gente que tem uma repercussão muito grande com o que faz e, para mim, não passa de um nada, assim, né? De uma coisa equivocada. Como diriam os Titãs lá, a melhor banda de todos os tempos da última semana. No sentido de agregar algo, que eu falo isso no sentido assim, que eu estou pensando até no coletivo, de agregar para as pessoas, de agregar porque eu penso que a música tem que... qualquer forma de arte, ou até qualquer coisa, eu acho que tem que fazer a gente ir para frente, né, como civilização, né? Tem que acrescentar alguma coisa para você se desenvolver, para a gente se desenvolver como civilização, como processo civilizatório. Então, para mim, uma música que, por exemplo, incentiva a violência, que incentiva uma certa banalidade das coisas, eu não vejo que isso... Lógico, eu acho que ninguém tem que ser censor de nada. A liberdade está aí, as pessoas têm que decidir, né? Não decido nada. Estou falando da minha visão, né? Mas eu penso que o próprio entretenimento, a arte em si, ela deveria, né, num plano hipotético, levar a gente para algum lugar onde a gente se conectasse melhor, onde a gente estivesse com as nossas diferenças, né? João Carlos de Luca, sem dúvida, uma aula, praticamente uma enciclopédia musical dentro aqui do nosso Voz em Cena. Merece um outro programa
que você viu que na segunda parte a gente já começou a falar dessa questão do empreendedorismo. E no segundo programa, para você parar de achar que músico não faz nada, a gente vai falar sobre empreendedorismo com o João Carlos de Luca. Por hoje, João, obrigado pela sua participação. O Voz em Cena também está disposto também a receber a sua contribuição como patrocínio, seja também você um colaborador desse programa, e a gente volta na próxima semana. João, muito obrigado mesmo. Carlos, muito obrigado. Eu adoro falar desses temas, eu até me empolgo, falo pra caramba, porque eu amo falar disso, né? O que a gente mais gosta de fazer, é o que a gente mais gosta de falar. Obrigado pelo convite, pelo espaço. É isso.